Queridos, abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 14 a 17. Mateus, capítulo 21, versículos 14 a 17. Eu quero convidar você, são apenas 3 versículos, a fazer essa leitura, mesmo assentados, mas a uma só voz. Leia comigo esses 3 versículos. Mateus capítulo 21, versículos de 14 a 17. Leiamos a uma só voz. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe, ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus, sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Que Deus nos abençoe na exposição e na compreensão da sua palavra nesta noite. Queridos, eu creio que vocês concordam que nós vivemos num mundo que não é um mundo perfeito. Neste mundo onde inspira para nós algumas preocupações importantes, alguns cuidados importantes, alguns temores importantes. Não é qualquer hora que você pode sair na rua, não é qualquer lugar que você pode andar sozinho. São preocupações desta vida, preocupações deste mundo. Já ouvi casal falar, por exemplo, que não queria ter filho porque não tinha coragem de colocar filho neste mundo. Isso mostra, esse exemplo, essa ilustração, mostra para nós, nos lembra esta realidade que nós vivemos neste mundo. Mas isso é próprio deste mundo. Por que isto é próprio deste mundo? Vivermos ou termos esse sentimento, essa sensação de insegurança em relação a este mundo. Porque nós não vivemos num mundo perfeito. Nós vivemos num mundo caído. Nós vivemos num mundo que está doente. Num mundo doente. Nós vivemos, portanto, num mundo onde este mundo, ou em que precisa de alguém que traga cura para este mundo. Este mundo precisa de cura. Precisa de alguém que tenha condições, que tenha poder suficiente para resolver essa questão, para trazer a cura, porque é um mundo doente. Meus irmãos, quando nós lemos esse texto aqui, nós encontramos essa resposta. E você e eu que já conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos de onde vem essa cura. Quem pode trazer essa cura? Essa cura só Jesus pode trazer. E é exatamente isso que Ele quer fazer. É exatamente isso que Ele deseja fazer. Este é o plano dEle, esse é o projeto dEle. Ele veio a este mundo para isto, com esse propósito de curar este mundo, de restaurar este mundo. E Ele já está fazendo isso. Algumas pessoas duvidam de que Deus existe. Algumas pessoas duvidam de que Jesus existe, o Cristo ressuscitado, o Cristo Todo-Poderoso. Duvidam de que Ele veio para salvar e de que Ele tenha esse poder para salvar. Mas esse texto aqui nos traz 2 elementos que provam que Jesus veio para curar, para restaurar, para salvar.
E eu quero compartilhar com vocês esses dois elementos que são apresentados aqui. O texto é interessante porque ele apresenta 3 situações. Ele apresenta primeiro Jesus dentro do templo, fazendo o quê? O que ele estava fazendo dentro do templo? Curando. O texto nos diz que ele curava cegos e coxos. Eram trazidos, vieram a ele cegos e coxos, ou seja, pessoas doentes, e ele então os curou. É uma coisa boa ser curado de uma doença? É claro que é. Quem está doente deseja ser curado. E Jesus então está fazendo uma coisa que é boa, num lugar apropriado, o templo. Mas vocês se lembram o que estava acontecendo, ou o que aconteceu um pouquinho antes? O texto nos versículos anteriores mostra o que aconteceu um pouquinho antes. Havia pessoas no templo que estavam fazendo coisas que não eram boas. Estavam extorquindo as pessoas, umas às outras. Os comerciantes vendendo os seus animais para o sacrifício a um preço altíssimo, portanto, abusando das pessoas que iam ali para comprar o seu animal para oferecerem sacrifício. Vocês conhecem como era o culto no Antigo Testamento e nos dias de Jesus também? Havia necessidade do sacrifício de animais e ali estavam os comerciantes vendendo animais e Jesus então entra no templo e expulsa todo mundo, porque eles estavam fazendo algo que não era bom. Mas agora você olha para o versículo 14, na continuação do texto, e você encontra Jesus no templo, fazendo algo extraordinário, maravilhoso. Jesus está curando pessoas que estavam desenganadas, cegos, coxos, pessoas que não tinham esperança de receber a cura. Eles viram Jesus no templo, foram até Jesus e Jesus então os abençoou grandemente. E quanto Jesus cobrou para curar essas pessoas? Nada. Jesus abençoou grandemente essas pessoas e ele não cobrou nada. Aí então o texto prossegue e apresenta um outro grupo de pessoas. Os religiosos. Eles veem Jesus fazendo isso. Veem que as pessoas estão aplaudindo Jesus, aprovando as obras de Jesus. É claro que ele está fazendo uma coisa muito boa. Mas esses religiosos, eles reprovam, eles rejeitam, eles criticam, eles abominam a pessoa e a obra de Jesus. Diante da pessoa e do poder de Jesus ministrado ali, da obra que está sendo realizada ali, esses homens, eles têm uma atitude de negação, de rejeição. Essa não é uma boa atitude. Jesus é reprovado, porque ele está fazendo uma coisa boa, curando pessoas. Ele veio a este mundo para trazer a cura. Mas o texto apresenta ainda um outro grupo de pessoas. E esse outro enche os nossos olhos. Esse outro grupo de pessoas. Que eram crianças. E essas crianças, o que elas fazem? Ao ver Jesus realizando ali essas boas obras, a cura dessas pessoas doentes, ao ver a pessoa e a obra de Jesus, o texto nos diz que essas crianças cantam, louvam. Imagine aí você um pouquinho. Crianças louvando a Deus. O texto não diz se elas foram treinadas, ensaiadas, se havia um adulto conduzindo. Não é importante isso aqui para o texto, mas o texto destaca ali essa bela cena de algumas crianças que estavam ali um pouco, talvez, mais próximas de Jesus, e elas estavam cantando, louvando, diz o texto, que elas louvavam ao Senhor, e foi motivo de questionamento por parte daqueles religiosos. Então você tem 3 cenas aqui. Jesus curando, os fariseus religiosos negando, rejeitando, e as crianças aprovando
aceitando e louvando, adorando o Senhor Jesus ali no templo, diante da sua pessoa e da sua obra. Se você estivesse lá, qual seria a sua atitude? Você estaria louvando a Jesus? Exaltando o seu nome? Ou você estaria criticando, negando, rejeitando a sua obra e a sua pessoa? Essa pergunta é importante, meus irmãos, porque Jesus não parou de curar. Jesus não parou de realizar a sua obra. Esse texto aqui, ele é simbólico. Ele não traz toda a obra de Jesus, ele é representativo. Por quê? Porque a missão de Jesus não se limita apenas a curar cegos e coxos. Não se limita a curar apenas enfermidades físicas. A missão de Jesus, e ele veio exatamente para isso, ele é o Jesus que cura, o Salvador, ele veio para restaurar este mundo, restaurar as nossas vidas, e a cura de Jesus vai além da cura do corpo. Jesus veio para restaurar corpo e alma. Ele veio para curar as enfermidades do corpo e as enfermidades da alma também. Essa é a sua promessa, e ele continua fazendo isso em nossos dias, por meio da sua palavra. Por meio da sua igreja, por meio do seu povo. Jesus Cristo continua hoje recebendo cegos e coxos. Ou seja, entenda aqui, pessoas doentes, pecadores como eu e você. Jesus está presente no mundo hoje através da sua palavra, das escrituras, do evangelho. Quando pregado, quando anunciado, ele está presente, a sua palavra continua operando, curando pessoas na sua integralidade, corpo e alma. A palavra está sendo pregada. Nos dias de hoje também, replica esse mesmo exemplo aqui. Há religiosos, eu estou pegando aqui como ilustração, para mostrar que há pessoas que hoje, diante da palavra, diante de Jesus, diante de você que é crente, e que reflete a presença de Jesus Cristo, há pessoas que negam, há pessoas que rejeitam, mas há também crianças que louvam. Há pecadores que olham, ouvem o evangelho, que veem Jesus agindo, curando, atuando, fazendo a sua obra, ou seja, a igreja de Cristo na terra, o evangelho sendo pregado. E essas pessoas, à semelhança das crianças do texto, elas estão encantadas com Jesus. Elas estão alegres, felizes, radiantes, e elas, diante da palavra, elas louvam, adoram, exaltam ao Senhor Jesus. São duas atitudes. A primeira atitude de negação, diante de Jesus, da sua palavra. A segunda atitude de aceitação, de adoração ao nosso Senhor, ao nosso Deus. Jesus continua operando nos dias de hoje. E as pessoas são chamadas a ter uma atitude diante do Senhor Jesus. Você já parou para pensar nisso? Ninguém se torna indiferente diante da palavra, diante do evangelho. Ou a pessoa nega, ou a pessoa aceita. Pastor, mas aquele que é indiferente, ele está negando. Ele não está aceitando. Ele não está reconhecendo Jesus como Senhor, como Salvador, como aquele que veio para curar. Ele não está reconhecendo que ele mesmo precisa de cura, que ele mesmo está doente. E essa cura só Jesus pode oferecer. E não reconhece que ele é o Senhor capaz, suficiente para trazer a cura que ele precisa. Meus irmãos, o evangelho continua sendo anunciado hoje, Jesus continua falando nos nossos dias de hoje, ele continua realizando a sua obra nos dias de hoje também. Como as pessoas têm reagido diante de Jesus e da sua obra? Como você tem reagido diante da sua palavra, diante da sua pessoa, apresentada através da sua palavra? Qual tem sido a sua reação diante de Jesus Cristo, que veio para curar, que veio para salvar? A sua reação tem sido de negação, de rejeição, como a dos fariseus, dos escribas, dos religiosos dos dias de Jesus, que
com o coração tomado de inveja, com o coração tomado de ira, reprovam o Senhor Jesus. Observe que no versículo 15 nos diz Mateus: mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia. Gente, olha o que o texto está dizendo. Jesus estava realizando maravilhas. Eu me lembro que quando eu era pré-adolescente, ainda numa cidade da Bahia, começou esse movimento das igrejas evangélicas, de alguma corrente de igrejas evangélicas, esse movimento de curas. E chegou lá naquela pequena cidade do interior da Bahia. Chegou esse tipo de evangelho lá também, entre aspas. E então a cidade inteira foi convocada para o clube social, onde iria acontecer grandes curas, milagres iam acontecer. A cidade então ficou alvoroçada, aquele espaço lotou de gente, e a promessa foi feita: tragam os cadeirantes, tragam os aleijados, porque hoje haverá curas, milagres, sinais, maravilhas. Mas você já deve ter visto isso e sabe que isso não corresponde ao que está aqui no texto. Não representa a cura que o próprio Jesus veio trazer neste mundo aqui. Até porque, eu já disse, e a Bíblia ensina isso, o propósito de Jesus não é curar o corpo do aleijado, os olhos do cego, restaurar a vista. Estas curas aqui apontavam para a cura maior, plena. Todos nós seremos curados das nossas enfermidades. Sim, seremos, sim. Mas isso tem um dia marcado. Tem uma data já agendada. Será no último dia, na volta de Jesus Cristo. Ele promete isso, que Ele restaurará o nosso corpo imperfeito, cheio de enfermidades, em corpo perfeito, glorioso. E nós estamos aguardando o cumprimento dessa promessa. Mas antes disso, Ele está trazendo a cura para a sua alma, para a sua vida com Deus. Ele está trazendo a salvação, a vida eterna, que aqueles que ouvem este evangelho, que veem Jesus Cristo e que creem nele e que, ao invés de reprovar, aceita, estes são beneficiados pela promessa da salvação, pela promessa dessa cura maravilhosa. E ele pode até continuar na cadeira de roda, ele pode até continuar cego, mas ele tem a alegria da vida eterna, a paz com Deus, porque a cura de Jesus o alcançou. E a sua alma, seu coração, foi agraciado com a vida eterna, com a salvação. E ele sabe também que haverá um dia em que ele irá se levantar dessa cadeira de roda, que sendo cego, ele terá os seus olhos abertos. Esse dia é o dia da volta de Jesus Cristo, onde todos teremos o nosso corpo perfeitamente restaurado. Essa é a promessa que Ele dá para todos nós. Observe que quem promete isso é Jesus Cristo. É esse que está sendo anunciado através desse evangelho. É esse que tem sido pregado no mundo inteiro, através da Escritura, da palavra do nosso Deus. Mas esses homens, eles então questionam Jesus diante das maravilhas de Jesus. Como isso é possível? Observe como o pecado tem o poder para cegar, como a inveja tem o poder para desvirtuar. Eles veem Jesus realizando essas obras, essas curas, esses milagres, mas ao invés deles ficarem encantados, alegrar-se com aquele que foi restaurado, curado, eles ficam irados, cheios de inveja, e eles então questionam a Jesus. Ao verem as crianças dizendo: Hosana ao filho de Davi, a palavra Hosana é salva-nos. As crianças reconhecendo que Jesus é Salvador, né, Larinha? Reconhecendo que Jesus é o único que cura a nossa alma, que traz a cura que nós precisamos. Essas crianças diziam: Hosana ao filho de Davi. E o texto diz que esses homens, ao invés de se alegrarem com as crianças, eles se indignaram. Ficaram raivosos, cheios de ira, e perguntaram para o Senhor: você está ouvindo o que essas crianças estão dizendo? E Jesus responde a eles com um texto bíblico, com um texto do Antigo Testamento. Na verdade, meus irmãos, essas duas cenas, a cura dos coxos e dos cegos e as crianças cantando, são duas profecias apontando para a vinda do Messias.
O que Mateus está fazendo aqui com esse texto, então, é dizendo assim: olha, se você não acredita em Jesus Cristo, olha, se você não acredita no Messias, olha, se você não acredita no Salvador, eu quero mostrar para vocês que esse Jesus Cristo é o Salvador. Sabe por quê? Porque as obras que ele está realizando são as obras que os profetas anunciaram no Antigo Testamento. Então, quando você vê e lê aí no texto a respeito de que ele curava coxos e cegos, Mateus tem em mente o texto, a profecia de Isaías, no capítulo 35. O profeta Isaías, muito tempo antes, já havia dito que isso iria acontecer. E agora está acontecendo diante dos olhos deles, para provar que o filho do carpinteiro é o Messias, é o Filho de Deus. Isaías capítulo 35 diz assim: então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. O profeta Isaías está dizendo: o Filho de Deus, o Messias virá e vocês saberão que é ele, porque ele virá e curará coxos aleijados. Quando João Batista está preso no cárcere, e ali, naquela prisão, ele começa a questionar a sua fé, o seu ministério. Ele começa a se perguntar: será que, de fato, o filho de Maria é mesmo o Messias? Aí sabe o que ele faz? Ele manda alguns dos seus discípulos, João Batista, vocês se lembram quem é João Batista, né? Aí ele manda alguns dos seus discípulos, ele está preso, não pode se locomover, mas os seus discípulos não estão. Alguns deles vêm visitar João Batista e ele diz assim: vai lá até Jesus e pergunta para ele se ele realmente é o Messias. Sabe qual foi a resposta que Jesus mandou dizer para João Batista? Jesus disse assim: olha em volta, falando para os discípulos de João Batista: olha em volta, o que vocês estão vendo? Digam para João Batista: vocês estão vendo coxos sendo curados, cegos enxergando novamente. Digam para eles a respeito desses milagres, dessas curas que eu estou fazendo. Sabe que sinal era esse? João Batista conhecia as profecias do Antigo Testamento. João Batista, ao ouvir essa informação, ele não ia ter dúvidas de que, de fato, aquele era o Messias. O filho de Maria, o filho do carpinteiro, é o Jesus que veio trazer cura, veio trazer a vida eterna, porque este era um sinal profético. É aquele que cura de fato. Não é a falsa cura, como os falsos curadores do nosso tempo. Mas são curas eficientes, que não voltam atrás, que não se desfaz. Vocês se lembram de Lázaro, que foi tirado da sepultura pelo poder de quem? Do Messias, que veio curar e trazer a vida eterna. Então, o Evangelho de Mateus aqui nesse texto está dizendo exatamente isso. Ele está dizendo: se você tem alguma dúvida de que Jesus existe, de que Ele está entre nós, de que Ele é o Salvador, eu quero dar uma prova para você. Olha a profecia se cumprindo aqui. Quem mais? A pergunta deveria ser essa, né? Quem mais cura como Jesus, como vocês estão vendo agora, diante dos olhos de vocês? Então não tenham dúvida de que Ele está aqui entre nós, de que Ele veio. Mas há um segundo sinal, uma segunda prova, que é exatamente das crianças louvando a Deus. O texto não está aqui por acaso. Quando os escribas e sacerdotes apontam para as crianças, Jesus traz a memória deles. Veja que Jesus está falando para conhecedores do Antigo Testamento. Escribas são aqueles que escreviam, traduziam, lidavam com a lei. Sacerdotes são os religiosos. Então eles conhecem o Antigo Testamento, conhecem as profecias. E aqui, meus irmãos, quando Jesus traz esse texto: da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor, Jesus está se referindo a um salmo que nós lemos aqui na liturgia, o Salmo 8, versículo 2, que diz lá: da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força. Esse é um salmo messiânico. E esse salmo, na mentalidade dos fariseus
e dos escribas e do judeu que ali estava, era uma prova incontestável de que aquele que ali curava e falava, ensinava, era sim o Deus encarnado, o Deus entre nós. Você tem dúvida de que Jesus está entre nós? Você tem dúvida de que o plano da cura, da redenção, da salvação já está ocorrendo? Você tem alguma dúvida disso? Você tem dúvida de que há esse plano em execução do destino deste mundo? É um mundo sim mau, como eu iniciei o sermão dizendo, porque é um mundo que está doente. Mas você se depara agora com esse Jesus que veio curar este mundo, que veio salvar este mundo. Então há uma esperança. Há uma esperança. E se eu pudesse dizer para aquele casal, tenham filhos. A esposa dê à luz filhos e filhos. Não deixe de trazer à luz, à vida, os filhos de vocês, porque há uma esperança, há um Messias, há um Salvador para aquele que crê, para aquele que diante de Jesus, da sua palavra, não rejeita, não reprova, mas aceita e o ama e o adora. Então eu quero concluir esse sermão com essas duas perguntas. A primeira eu já fiz, mas eu quero reforçar. Você e eu já conhecemos a palavra, conhecemos Jesus. Como nós temos reagido? De fato, nós temos amado o Senhor? De fato, quando nós nos deparamos com a sua palavra, quando nós fazemos a nossa devocional ou vivemos o nosso dia a dia, o nosso coração se enche de alegria, está sempre preparado para bendizer, exaltar o Senhor, reconhecendo que Ele de fato é o nosso Salvador. Ele veio e já nos salvou, já nos deu essa cura, já nos libertou, e pela fé nós aguardamos a cura também do nosso corpo, a redenção plena e total do nosso corpo físico, é promessa dele. Já temos a vida eterna, e pela fé nós vivemos essa salvação. Como você tem reagido diante desse Jesus hoje? Precisamos reagir como essas crianças. O nosso coração precisa se alegrar diante do Senhor. E aí não basta só se alegrar diante da palavra, em culto a Deus, mas em todo o seu viver, porque tudo que há, Deus está presente, Deus se manifesta, porque Ele criou todas as coisas. Então eu preciso louvar a Deus quando eu em casa estou lidando com as minhas plantas, com os meus animais, com os meus pássaros, com os meus filhos, com a minha própria vida. Quando eu acordo de manhã, eu preciso louvar a Deus, porque eu estou vivo e acordado, porque Ele me abençoou, porque Ele é o meu Salvador, porque Ele me ama, porque Ele me guia, porque Ele me guarda. Amanhã você vai para o seu trabalho, para a sua empresa. Você vai como? Louvando? A semelhança das crianças? Ou você vai reclamando, pecando, resmungando, dando um mau testemunho? Veja que é prático. Então, quando você responde a essa pergunta, como você reage diante de Jesus? Você nega? Ou você aceita? Se você aceita, é preciso trazer isso para uma realidade mais prática e mais plena em todo o seu viver. Nós podemos e devemos cantar publicamente, no culto, mas o nosso canto parte de um coração alegre. Então isso significa que eu preciso manifestar isso em todo o meu viver, inclusive nas minhas provações, nas minhas lutas. Eu continuo adorando, amando, louvando ao Senhor, porque Ele já é o meu Senhor, o meu Salvador, aquele que eu entrego a minha vida para Ele. Então, aleluia, louvado seja Deus, porque se essa é a sua resposta, eu também respondo assim com você. Eu o amo, é o meu Senhor, é o meu Salvador. Ele me curou dos meus temores e continua a me curar das minhas imperfeições. Eu busco nele porque eu sei que Ele pode fazer isso. Porque Ele é o Messias, Ele é o Filho de Deus, é o Deus que se encarnou, que veio entre nós e que agora está sentado à destra de Deus, intercedendo por mim e por você. Isso é real, isso é fato. Então amanhã, ou ao sair daqui, você vai se deparar com este mundo lá fora. Próximo domingo e até lá estamos vivendo essa tensão. Agora um político, não sei se ainda está, mas há pouco tempo estava sob tensão, fogo cruzado com policiais federais.
Este mundo é essa realidade, mas se você tem Jesus, se você crê nele, você é capaz de passar por tudo isso cantando e louvando ao teu Senhor, ao teu Salvador. Essa é a primeira aplicação, mas eu gostaria de fazer uma segunda aplicação desse breve sermão. Em segundo lugar, se você então o aceita, se você o ama, como você tem contribuído com o ministério desse Jesus que cura, desse Salvador? Qual tem sido a sua contribuição com o ministério de Jesus? Ele veio para curar, esse é o ministério dele. Ele veio para redimir, ele veio para transformar. E ele está fazendo isso a partir da minha vida e da sua. Isso se tornará pleno no último dia. Toda essa criação será restaurada, purificada de toda enfermidade, de toda doença, de todo mal. Mas ele não veio fazer isso sozinho. Lembra quando ele veio a este mundo? Ele separou quantos? 12. Dentre os 12, um o traiu. Mas aqueles 12 foi apenas o começo. Aqueles 12 multiplicou, triplicou, quadruplicou, chegou até mim e você. Nós somos iguais a eles. E nós recebemos também o mesmo chamado, a mesma missão que eles também receberam. Daí a pergunta, volto novamente. Qual ou como você tem contribuído para o ministério de Jesus? Você tem apresentado esse Jesus que cura para as pessoas? Que você tem oportunidade? Através das Escrituras, através da Palavra de Deus, você tem sido aquele cristão diligente que não tem perdido nenhuma oportunidade para falar do seu Salvador, daquele que você ama, daquele que você o louva, daquele que você exalta. Como você tem contribuído para o ministério de Jesus? Você tem crido no poder dele para curar o corpo, mas também curar a alma das pessoas? Meus queridos irmãos, não existe nada mais alegre, nada mais agradável do que você pregar o evangelho para alguém e você testemunhar a conversão dessa pessoa. Oh, que coisa mais linda e mais bela, mais cheia de graça. É a graça de Deus transformando a vida do pecador e ele usou você teve participação nisso e essa pessoa será eternamente grata a você. Você não deu para ela um carro novo de presente. Você não deu para ela um apartamento na praia. Você não deu para ela uma conta bancária rica, gorda. Mas você deu para ela algo muito mais valioso do que isso. Você deu para ela a condição, a possibilidade, em Cristo Jesus, dela ser livre do inferno, da condenação eterna. Dela ter o prazer, a alegria de viver desfrutando a presença de Jesus, as suas promessas, já aqui. Isso que é incrível, né, gente? Isso que é o grande milagre, porque eu e você somos pecadores. Percebe isso, gente? Vocês não pecam? Mas ao mesmo tempo em que você é pecador, pecador redimido, você já vive desfrutando dessa promessa, da vida eterna, da salvação. Você tem a capacidade dada pela graça de Deus de confiar nele, apesar do fogo cruzado, apesar de toda a maldade deste mundo. Você passar por esta vida, por este mundo, em paz, consolado, descansado sob os cuidados e a proteção do Senhor. Como você tem contribuído? Em terceiro lugar, ele é a cura para a ferida da alma. Gente, quantas pessoas estão aí angustiadas, destruídas? Essas pessoas precisam da sua ajuda. Você pode ajudá-las. Elas precisam de Jesus. Elas precisam do Evangelho. Elas precisam de uma palavra, não qualquer palavra, mas desta palavra que consola, que conforta, que renova. E você conhece essa palavra. Você tem aproveitado as oportunidades? Há pessoas de luto, há pessoas com doenças terminais, há pessoas com casamentos quebrados, há pessoas com relacionamento familiar difícil, há pessoas em vias de perderem o seu emprego. São tantas as oportunidades que eu e você temos para contribuir, colaborar com Cristo nesse ministério, nessa obra de redenção, de restauração das pessoas e deste mundo aqui. Você tem se colocado à disposição do Senhor. Você tem dito para Ele: eis-me aqui, usa-me, Senhor. Você tem dito para Ele: eu quero anunciar o Teu Evangelho. Eu quero abençoar as pessoas com a Tua palavra. Eu quero que elas também sejam felizes. Tenho a certeza da salvação, como eu também tenho.
Quero que você guarde essas duas perguntas e responda no seu coração. Como você reage diante desse Jesus que veio trazer a cura? E como você tem contribuído nesse ministério, o qual ele te convida a participar. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho, ide e anunciai. Esse é o nosso chamado. E que nós possamos, à semelhança daquelas crianças, dizer: sim, Senhor, eis-me aqui, eu te amo, eu te louvo, eu te adoro. Não existe coisa mais prazerosa para mim, mais importante do que servir ao meu Senhor, servir ao meu Mestre. Que o Espírito Santo aplique essa palavra no teu coração. Faça com que você seja reavivado, fortalecido e capacitado para esta boa obra. Amém.